Olá, você já deve ter ouvido falar de que todos nós negociamos, né? Seja você um profissional de venda, seja você um profissional de compras, um advogado ou um analista fiscal, que seja, todos os dias a gente se depara com situações em que é necessário negociar. Seja para comprar as roupas que a gente gosta por um preço justo, seja para comprar um carro, ou para ganhar aquele aumento que a gente tanto deseja, ou para solucionar um conflito, ou mesmo para obter um desconto de um feirante, mas a gente está sempre negociando. Será que você está preparado para obter os melhores resultados das negociações que você faz no seu dia a dia? Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas do tipo Fit for All, que serve para qualquer ocasião, seja para uma negociação profissional, seja para a negociação das suas dívidas ou do seu próximo automóvel. Esse vídeo não vai se aprofundar nas técnicas de negociação, vamos fazer isso num vídeo futuro, mas com certeza eu vou te dar dicas valiosas para que você tenha sucesso já na sua próxima negociação, se você obviamente optar por aplicá-las no seu dia a dia. Meu nome é Henrique, esse é o canal do CP, cola com a gente que é sucesso. Se você está procurando um canal que vai te dar dicas de carreira, de negociação, de finanças, de economia, você chegou no canal certo. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Esse tá sendo apenas o nosso primeiro vídeo. Vem muita coisa valiosa por aí que a gente vai preparar junto. Obviamente vai depender do que a audiência e pedido que vocês quiserem ouvir, mas eu quero trazer muito conhecimento aí para vocês, conhecimento que eu acumulei ao longo dos meus 13 anos de carreira na área de compras. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu tenho 32 anos, eu trabalho nos Estados Unidos há cerca de 4 anos como comprador em uma multinacional automotiva. Como eu já disse, eu tenho mais de 13 anos na área de compras, né? Bastante experiência com negociação, e recentemente eu tomei essa decisão de dividir com vocês um pouco desse conhecimento, das minhas experiências, para que vocês consigam também direcionar melhor as suas negociações, a sua carreira e as suas finanças, dependendo aí do momento em que você estiver da sua vida, tá bom? Nesse vídeo eu vou passar para vocês 5 dicas que você deveria incorporar no seu dia a dia, e as suas negociações com certeza vão ser melhores se você aplicá-las conforme eu passarei aqui para vocês, ok? Bom, vamos para a primeira dica. Entenda quais são os seus objetivos. Pode parecer meio óbvio, tá? Mas muitas vezes a gente vai para a negociação sem nem mesmo saber o que a gente está esperando como resultado final, né? Qual o preço que a gente quer atingir, quais são as alternativas que a gente tem. A gente precisa se preparar. O maior segredo de uma negociação bem feita é a preparação, é o planejamento, tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, e como eu disse, Fit for All é a coisa mais importante, tá? Você precisa fazer negociações, você precisa saber qual é o seu objetivo, quais são as suas alternativas, o que você pode fazer se você não conseguir encontrar chegar num acordo com a outra parte, enfim, saber quais são os seus interesses e principalmente quais são os interesses da outra parte que você vai negociar. Isso é essencial para uma negociação de sucesso. Às vezes a gente sai, por exemplo, para comprar um carro sem saber exatamente qual o melhor valor de um carro, qual o valor que a gente pode pagar, né, que a gente realmente pode chegar, qual que é o mínimo, qual que é o máximo que a gente consegue pagar, qual que é uma taxa de juros justa dentre os bancos. É necessário fazer pesquisa, né, se preparar para tudo isso. E muitas vezes a gente acaba saindo para fazer essas compras, muitas vezes compras grandes, e a gente sai frustrado depois de algum tempo com o sentimento de que aquele vendedor nos enganou, que aquele vendedor nos empurrou alguma coisa, mas na verdade era a gente que não estava preparado, né, para fazer aquela negociação ou para fazer aquela aquisição, aquele negócio. Quais são as suas alternativas? Uma delas, inclusive, pode ser não comprar, né? Não comprar um carro. Para mim, é a melhor alternativa que você pode fazer hoje. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas, enfim, faça cotações, pesquise o mercado, entenda quais são os seus interesses, quais são os interesses da outra parte, e aí desenvolva a sua estratégia de negociação a partir disso, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre estratégias e técnicas de negociação em vídeos futuros. Então, mais uma vez, fica aí com a gente. Se inscreve no canal para que você fique ligado nas próximas dicas que vão ser muito valiosas. Bom,
Dica número 2, decida se vale a pena negociar, tá? Ah, mas Henrique, não vale a pena negociar tudo? Bom, a gente pode até dizer que sim, tudo é negociável, né? Com exceção de princípios e valores, tudo é negociável. Mas às vezes o valor da compra ou a importância da negociação ela não justifica o tempo que a gente precisa investir nessa preparação, né? Que é tão importante para a negociação. E aí, em alguns casos, barganhar basicamente pode ser a melhor solução, né? Uma outra coisa a se levar em consideração é a relação que você tem ou que deseja ter com a outra parte. Você vai fazer mais negócios com ela, há uma compra esporádica, há intenção de se estabelecer uma relação de longo prazo. Todas essas perguntas elas devem ser feitas enquanto você se prepara para negociar, tá bom? Por exemplo, se você precisa de uma calça jeans, uma balada no sábado à noite, né? E você está lá no sábado à tarde com R$50 na carteira para comprar, isso pode não ser uma parte significativa dos seus ganhos, pode ser aqueles R$50 que você tem perdido na carteira, e o tempo que você vai gastar rodando em lojas para cotar, experimentar, depois negociar essa calça, vai sair mais caro do o tempo que você vai gastar, que você poderia gastar descansando, se preparando para balada ou fazendo coisas que vão te trazer benefícios, né, cuidando dos seus negócios, do que você realmente fazer essa negociação. Então, algumas vezes vale mais a pena você chegar lá na loja, né, ver uma ou duas lojas ali do shopping, escolher a calça que você gosta e fazer no máximo ali uma barganha, né, conseguir tirar algum desconto do comprador, isso é sempre bom, do vendedor, mas às vezes não vale a pena você negociar. Um outro exemplo, por exemplo, é quando a gente tem o despertador tocando pela manhã, né? Não vale a pena a gente negociar com a nossa consciência, né? Ficar fazendo aquelas sonecas no celular. A melhor decisão sempre é levantar, né? Se você colocou o relógio para despertar naquele horário é porque é necessário, levanta, vai fazer as suas atividades, vai fazer o seu dia render. Isso vale muito mais do que você ficar negociando com o seu celular ou com a sua consciência. Bom, dica número 3. Negocie sempre baseado nos méritos, mas sempre considere que do outro lado tem uma pessoa, tá? Considere a outra pessoa. É muito comum quando a gente vai negociar, a gente ancorar aquelas nossas posições, né? E brigar ou argumentar em torno de posições e isso normalmente vai levar, né? A outra parte ela provavelmente vai fazer a mesma coisa se você se posicionar dessa forma e vai ficar aquela ou vai virar uma barganha ou vai virar um impasse, né? Porque as duas partes vão tentar defender as suas posições da melhor forma possível e muitas vezes você não vai conseguir chegar num bom acordo ou uma das partes não vai conseguir chegar num bom acordo. Então a melhor forma de você realizar uma negociação efetiva de verdade é negociar baseado nos méritos, tá? Nos interesses. Muitas vezes o que a gente vai negociar só pensando, se a gente for negociar só pensando no preço ou na resolução da matéria do conflito, a gente deixa passar diversas outras variáveis que nas negociações a gente pode explorar para a gente conseguir mudar a posição da outra parte, tá? Muitas vezes a gente pode negociar, por exemplo, quantidades, tempo de contrato, condições, tudo isso você consegue modificar a posição que a outra parte tinha inicialmente. Por exemplo, vamos falar da negociação do valor de aluguel, né? Quando a gente pode oferecer, por exemplo, para o locador um contrato mais extenso em troca de uma redução do aluguel. Com certeza todo locador ele vai ter um interesse em garantir que ele vai ter um locatário por um período maior. Ninguém quer ficar com a casa sem estar alugada, né? Isso pode acontecer e dar essa segurança para o locador muitas vezes pode resultar em ele mudar a posição dele no preço, na posição inicial que ele tinha. Ou, por exemplo, você pode oferecer, se você tiver alguma habilidade de construção ou de reforma de imóveis, você pode oferecer o seu serviço como forma de dar um upgrade na casa do locador e conseguir reverter isso em um desconto para você, né, no seu aluguel. Então tudo isso você precisa levar em conta e você só vai conseguir se você estiver olhando sempre para os interesses da outra parte, os seus interesses.
Um outro ponto a observar quando a gente faz essas negociações é que normalmente do outro lado vai ter uma pessoa, né? A gente ainda não negocia com robôs, né? Então é muito importante a gente levar em consideração a pessoa que está do outro lado. Muitas vezes ela tem metas, ela também tem vontade de fazer uma venda ou aquela compra, ela tem a necessidade de fazer aquela compra ou de encerrar aquele conflito. Caso contrário, ela não estaria na mesa de negociação. Então, leve em consideração também o interlocutor, tá? A pessoa que está do outro lado, para que você consiga fazer o melhor acordo possível. Leve tudo. Se você souber, por exemplo, que a pessoa se levar em consideração que a pessoa tem uma meta, você sabe que aquela pessoa quer vender, então ela vai estar aberta a negociar dependendo da data que você for fazer aquela negociação. Então leve isso em consideração, que com certeza você vai conseguir fazer negociações com muito mais sucesso, ok? Dica número 4, ouça ativamente. Bom, todos nós temos uma certa inclinação para argumentar ou contra-argumentar numa negociação. E como seres humanos a gente também tem essa necessidade de falar, né? Assim como eu estou falando aqui há alguns minutos já nesse vídeo, e como a gente já tem esse costume agora também que a gente desenvolveu de falar bastante e expressar nossa opinião nas redes sociais. As redes sociais fazem muito sucesso por conta dessa necessidade humana que a gente tem de falar, de expressar nossa opinião. Pois bem, o bom negociador ele usa isso a seu favor, tá? O bom negociador ele escuta mais do que ele fala. Ele faz o que eu gosto de chamar de ouvir ativamente. Eu entendo que os vendedores ele têm essa certa inclinação de falar mais devido àquelas técnicas que eles aprendem, né, de persuasão, ou mesmo para quebrar o gelo. As pessoas precisam às vezes quebrar o gelo para fazer uma venda, mas muitas vezes essas técnicas de persuasão elas não são eficientes no longo prazo, né? Muitas vezes você vai conseguir reverter aquela venda, fazer aquilo acontecer com base naquelas técnicas que você aprendeu no passado, mas muitas vezes aquele cliente que foi persuadido ele não retorna porque ele se sentiu coagido a tomar aquela decisão, e aí suas vendas começam a cair e você não sabe por quê. Bom, todos os negócios atuais de sucesso já provaram que você precisa fidelizar o seu cliente, né? Que você precisa trazer valor para o seu cliente. Então, aquelas técnicas de antigamente, muitas vezes elas não vão funcionar. Então, a minha dica é ouça mais, pergunta mais sobre o ponto de vista da outra parte, o que a outra parte quer, o que a outra parte espera de você, né? Ou da sua empresa, ou do seu produto, enfim. E deixa a outra parte falar, demonstrar quais são os interesses dela. Isso vai fazer com que você consiga enxergar interesses em comum e que chegue a um acordo que vai ser bom para ambas as partes. Se possível, anote as demandas. Isso gera empatia, tá? Repita as demandas da outra pessoa. Tenho certeza que você entendeu com clareza o que a outra pessoa está falando. Isso também gera empatia. A gente vai falar um pouco sobre isso nas técnicas de negociação em breve, tá bom? Por exemplo, uma situação de divórcio. Provavelmente nessa situação o casal já falhou, né, na parte de negociação. Pois bem, o bom advogado ou o bom mediador, ele vai sempre tentar mediar esse conflito que já existe, né? Muitas vezes as pessoas entram ali querendo tirar o máximo do outro lado, ou querendo negar no máximo para outra parte, porque há muita mágoa, há muita emoção envolvida, né? Bom, o bom advogado ou o bom mediador, ele vai verificar exatamente quais são as demandas, né, da outra parte. Ele vai ouvir com atenção quais são as demandas da outra parte e ouvir também o seu lado, né, ou o seu cliente, para saber o que ele está disposto, o que não está disposto, de forma não emotiva, né, a fazer. E você perguntar, você fazer várias perguntas, né, sobre o porquê. E isso é muito importante, você perguntar por que de tal demanda, por que tal preço, por que você precisa disso tão rápido, por que você precisa desse prazo de pagamento, enfim. Porque é uma pergunta muito forte, você deve fazer ela várias vezes na negociação. E quando você faz essas perguntas, muitas vezes a pessoa ela vai entregar quais são realmente os interesses que ela tem, né? E aí você consegue encontrar então interesses em comum. Por exemplo, se a pessoa
né, nesse caso de divórcio aí, ela tá pedindo tudo, ela tá pedindo um apartamento, tá pedindo pensão, mas ela tem intenção de vender aquele apartamento. Muitas vezes vale a pena você sentar, né, com o seu cliente e falar, poxa, por que a gente não dá um pouquinho mais de pensão, oferece talvez pagar o aluguel da pessoa para você manter o seu patrimônio, para você manter aquele ativo que você tem rendendo, e aquilo vai te ajudar a pagar as suas pensões, né, as suas obrigações. Enfim, muitas vezes você consegue encontrar interesses em comum simplesmente perguntando por quê, simplesmente dialogando e ouvindo quais são as demandas reais da outra parte, tá? Bom, dica número 5, última dica, seja claro no fechamento dos seus negócios, né? E saia se a outra parte não quiser negociar realmente baseado nos méritos ou nos interesses, como a gente conversou aqui, né? Existe uma literatura muito bom, que é o livro Como Chegar ao Sim. Eu espero que você já tenha lido, se não, leia. Ele fala bastante sobre essa negociação ganha-ganha, né? Sobre essa negociação baseada nos interesses. É base para as técnicas de Harvard e, enfim, muita gente ainda não entendeu que aquilo é realmente benéfico para a situação que a gente, para as situações que a gente encontra hoje no dia a dia, no mundo, né? Em negociações de conflitos né, entre nações, ou negociações de conflitos entre vizinhos, enfim, essa negociação baseada nos interesses, ela é o melhor para todas as partes. Isso já se provou ao longo dos últimos anos. E quando você for fazer o fechamento dos seus negócios, sempre que possível, opte por fazê-lo por escrito, tá? E de preferência escreva você mesmo, tá? Existe uma outra literatura chamada Negociando com o Diabo, sem conotações religiosas aqui, tá? O diabo ali seria a parte do mal, né? Ele traz alguns exemplos de negociações, por exemplo, com pessoas da época do nazismo, enfim, algumas coisas bem ruins, algumas negociações que ele teve que fazer, ou pessoas tiveram que fazer, e que ele conseguiu obter alguns bons resultados. Bom, nessa literatura ele fala, uma das coisas que ele cita e que eu trago muito comigo, é que a pessoa que escreve o acordo, normalmente ela vai estar numa posição de vantagem, tá? Lembre-se sempre de que o fato de você estar numa posição de vantagem não determina que você deva tirar vantagem da outra parte, principalmente se você quer manter uma relação de longo prazo com a outra parte. E como eu disse, né, a gente deve sempre procurar uma negociação ganha-ganha, né? Caso contrário, a gente vai ter problemas aí no longo prazo, tá? Fazendo isso, você consegue ter clareza e fazer com que as duas partes entendam que aquele acordo é bom para todo mundo, né? E se você notar que a outra parte está deliberadamente tentando mudar os termos do acordo no último momento, ou que ela está negociando com base em emoções, querendo tirar vantagem de tudo, enfim, saia da negociação, tá? Muitas vezes você vai com esse interesse de negociar baseado nos interesses, no mérito da questão, e algumas pessoas simplesmente não estão inclinadas a fazer isso, e às vezes você vai precisar sair da negociação, ou talvez dar uma pausa na negociação se você não consegue cancelar aquele negócio, talvez dar uma pausa e tentar trazer um outro interlocutor, e deixe claro, né, nessa pausa, que você só vai retomar a negociação se aquela situação, se aquele determinado comportamento for mudado, tá bom? Bom, pessoal, é isso por hoje. A gente, como eu disse, eu vou trazer mais conteúdo para vocês aí sobre técnica, sobre estratégia de negociação. Então, clica aí no botão de se inscrever, clica no sininho para você ser lembrado quando eu postar os novos vídeos aqui no canal. Espero que essas dicas te ajudem. Eu tenho plena certeza de que se você segui-las no seu dia a dia, você vai ter mais sucesso nas suas negociações. E se você acha que faltou alguma coisa, ou que você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo, tá bom? E é isso. Em breve a gente vai ter mais vídeos. Eu espero que vocês fiquem com a gente
E do mais é isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo.